A série é incrível porque o livro já é muito bom. Eu sou Diana Pasquim e hoje vou contar para você um pouco sobre Daisy Jones and the Six, tanto o livro quanto a série. O primeiro impacto que eu tive para Daisy Jones and the Six foi, na verdade, a partir de uma story que eu vi. E naquele momento eu vi a capa de Aurora do álbum e fui pesquisar sobre a banda, assisti um clipe. Fiquei pensando, que sensacional esse casal magnetizado usando um mesmo microfone, cantando com tanta alma, com tanto amor. Depois eu fui descobrir que o moço desse casal era casado e eu pensei, nossa, que história deve estar por trás de Daisy Jones and the Six. Tanto é que quando a série lançou na Amazon Prime, em 3 de março de 2023, eu já comecei a assistir e maratonei e logo depois veio então a oportunidade de ler, Daisy Jones and the Six, ler o livro em si que originou a série. Bom, para situar, o livro foi publicado pela escritora norte-americana Taylor Jenkins Reid e ela publicou esse livro em 2019, no dia 5 de março. Aí a gente vê uma diferença de apenas 4 aninhos entre o lançamento da série e a publicação do livro. Mas o que é muito interessante é que, tão logo o livro foi lançado, se tornou um best-seller, New York Times e todo mundo falando do livro. Quem leu esse livro foi a Reese Witherspoon e ela se interessou muito para ser uma das produtoras da série. E os atores, então, já logo em seguida do lançamento do livro, já começaram a ser escalados, esse elenco, e no início ainda da pandemia já iniciou os tratos, os preparos, para que eles se tornassem quem são, para que eles dessem voz a essa banda dos anos 70, que se tornou, assim, a banda mais famosa da década e que implodiu no auge da sua fama. Essa é o cerne da história. Mas, além de tudo, a gente tem uma moça, que é a Daisy Jones. Eu gostei muito, para começo de conversa, da escalação do elenco da série em relação ao livro. Eu acho que a Riley Keough fez a Daisy Jones perfeita. Depois de Daisy Jones, eu fui buscar conhecer melhor essa atriz. Já tinha visto ela nas telas em Mad Max, mas lá ela é uma personagem que aparece em determinado momento, daí fui descobrir que ela também é produtora, enfim. E a Daisy tem essa história desenvolvida dessa forma porque existe o cara que eu falei lá no começo, que é o Sam Claflin, que vive, na série. E esse ator em inglês que encarna o Bill Dunne, que é o líder da banda, então, do The Six, é muito legal. E eu vou fazer assim uma análise de literatura comparada com algumas nuances, que eu percebi como uma leitora, como uma telespectadora, de o que a gente tem, que a série se apropriou e se baseou no livro, mas por outro lado ela colocou vários toques de originalidade, o que faz assim a série ter um magnetismo, um mergulho profundo muito legal. Porque quando você lê todas as páginas aqui que a Taylor escreveu, e você percebe que aqui no final ela inclusive coloca as letras das músicas que foram criadas, que foram compostas ao longo dessa relação, do crescimento dessa banda, e as turnês que eles realizaram, você vai percebendo assim que ela de fato, não sei se ela tem formação na área de música, mas em alguns momentos a gente tem algumas questões bem técnicas sendo faladas. Mas o que é mais bacana é que a gente tem, junto com essa série, a produção de um álbum, Então é um terceiro produto derivado de Daisy Jones and the Six. E esse álbum, quando foi lançado, foi o primeiro álbum de uma banda fictícia, e você começa a ver a série e você acredita que essa banda existiu mesmo, que foi uma banda ali dos anos 70, aí você vai pesquisar e percebe que foi inventado por essa autora, e foi tão bem construído na série, que foi o primeiro álbum que entrou lá no top charts do iTunes, e é de uma banda fictícia, sendo de uma banda fictícia, Então a gente tem o álbum de uma banda que não existe,
necessariamente na vida real, mas que foi lá pro topo das paradas de sucesso. Eu mesma já escutei Aurora milhões de vezes, inclusive Aurora é o nome da minha filha, né? Mas esse álbum você vai comparando assim com as letras que a própria Taylor escreveu aqui no final, você vai perceber que o álbum foi produzido por quem entende realmente de música e não é necessariamente essa letra, né, que ela traz aqui, muito embora a autora tenha se esforçado e colocado, né, todas as letras de música aqui no final do livro, que você pode verificar isso. É muito interessante porque tem uns hits, claro. Você vai lembrar de Fleetwood Mac ouvindo Aurora, né? O álbum, ele tem sim essa pegada, os produtores já fizeram pensando nisso também. Mas em entrevistas, assim, que eu já assisti muitos behind the scenes, e não tem como você conhecer a série desvinculado do livro, porque na verdade a própria autora participou do processo, né? E como a série termina com uma porta aberta, e é literalmente falando, a gente tem ali uma porta aberta para uma possível segunda temporada, né? Os fãs ficam aguardando essa confirmação e esse possível lançamento. Mas se diz que uma segunda temporada dependeria da própria Taylor continuar escrevendo, né, um pouco mais da história desses personagens. O que eu gostei muito, falando em literatura comparada, em arte comparada, vamos dizer assim, né? A Camila, que é a esposa do Billy Dunne, ela ganha no livro... no livro ela é colocada de uma forma, mas na série, no meu ponto de vista, ela é uma engrenagem gigante. Assim, primeiro que eu gostei demais ela ter ganho uma profissão. Então, na série ela é fotógrafa, né? E no livro ela é mais a mãe das filhas dela, né? Claro que ela também tem um papel importante, né? Na opinião dela vale muito para todos os personagens. Mas ficou muito claro a própria composição de Six. Uma obra cinematográfica normalmente simplifica algumas coisas. E uma delas é a exclusão de um personagem, que é o baixista que está no livro, que é o Pete Loving, que vem a ser o irmão do Ed Loving, que tem toda essa rixa com o Billy Dunne. Eu tô falando isso e não é spoiler, porque você sabe que essa é uma das partes que vai fazer com que a trama aconteça. Mas quando você vê assim, The Six, você vai saber que a Camila é um desses membros, né, na série. E em algumas fotos você vai ver o Billy, né, a Karen, o Warren, o Graham e o Ed. E são os 5 que mais aparecem. Daí vem a Daisy e a gente tem a Camila, que é essa personagem tão importante, né, que é a esposa do Billy. E que na série, pra mim, ela articula mais ainda do que já acontece no livro. Por outro lado, a Karen é uma personagem que tem mais voz no livro. E isso eu gostei demais. Bom, para começo de conversa, tanto livro quanto série, começo não, que eu já tô quase, né, no desenrolar desse vídeo, tanto livro quanto série são feitos no estilo rockumentary, né? A gente tem aí uma espécie de documentário do rock, né? Rockumentary é porque é feito por entrevistas, e o que deixa tão interessante essa obra, tanto o livro quanto a série, é o fato de que cada pessoa entrevistada tem uma visão um pouco diferente, um pouco mais elucidatória sobre o mesmo fato, né? Isso é sempre muito interessante quando acontece em qualquer livro ou filme, né? Quando a literatura se apropria dessa ferramenta, é uma ferramenta que eu gosto muito, a gente tem essa pegada, assim, que uma parte dela, inclusive a solução desses enigmas, muitas vezes está na mão do telespectador ou do leitor, porque ele vai ouvir vários lados falando sobre uma mesma coisa. Então isso que torna o livro tão interessante, talvez isso tenha sido um dos motivos de termos aqui um best-seller. E tem mais, a gente começa depois que tudo foi por água abaixo. Então a gente tem os personagens lá no futuro falando sobre aquele acontecimento no passado. Mas a série faz isso de uma forma tão linda e que faz a gente mergulhar de uma forma muito magnética. Faz a gente ficar de fato obcecado, né? Assistir um episódio após o outro. Por isso que eu recomendaria não só você assistir a série, como também ler o livro. Muito embora eu acredite, né, que a grande maioria das pessoas que a essa altura do campeonato conheçam Daisy Jones and the Six, conheceram pela série, né? Alguns desses vão ler o livro, mas recomendo, vale muito a pena. Aqui a gente tem uma visão
a forma como foi construído, não só a gente tem mais informações, né, e essa é uma coisa da natureza do livro, as histórias são elaboradas de uma forma mais esmiuçada, temos muito mais detalhes sobre o que motiva muitos dos personagens, mas por outro lado, algumas decisões que a série tomou de simplificar algumas coisas, como a própria constituição The Six, né, esse crescimento e a própria forma como a Daisy é colocada. Uma coisa muito marcante, né, na vida dessa moça, né, a série mostra, parece que pegou o livro ali no começo quando tá mostrando a Daisy Groupie, né, que é o primeiro capítulo, pegou o livro e fez exatamente a mesma coisa, só que ela colocou um elemento a mais, que é aquele caderno Daisy Jones, que quando ela faz, né, começa a fazer o seu caderno de compositora e aquilo a acompanha durante toda a vida, é muito mais marcante na série do que no livro. Eu acho que isso elucida muito pra gente quem é essa personagem. O ato de escrever faz com que essa mulher também se fortaleça, né? Eu enxergo isso na personagem Daisy Jones, né? E gosto muito também da forma como mostra os 3 momentos do crescimento da vida da menina. A gente teve 3 atrizes, né? 2, uma mirim e uma adolescente, até chegar na Riley para viver a história mesmo, todo o percurso, né, de jornada da Daisy Jones. Mas é muito legal a gente ver desde o princípio, e enquanto aqui o livro começa referenciando que você tem uma menina extremamente linda, que é pintada pelos amigos do pai dela, porque o pai dela é um pintor. E essa é uma informação que na série aparece diferente, por isso que é bom, sabe, você consumir os dois. Você vai perceber que tem várias nuances assim que carregam essa personagem para um caminho ou por outro. Mas o cerne da história, né, o cerne da história é realmente o mesmo. Essa banda icônica que implodiu no auge da sua fama, essa moça magnetizada, né, essa tão linda que compõe e escreve põe pra fora, né, de uma forma assim, subvertendo. O que é mais legal é essa oportunidade de você perceber que nós sempre temos a oportunidade de arruinar alguma coisa, né? Nós podemos sim estragar alguma coisa, a gente tem direito disso, né? Ela quebra muito as correntes, né? E eu acho que também isso é uma das coisas que faz com que essa personagem seja tão cativante. As sensações da tela, então, são baseadas no livro, mas na tela, enquanto no livro a gente tem essa descrição de como seria essa voz dela, essa forma dela se colocar no palco, a tela faz tudo isso por nós, né? Pela bela escolha de personagens, essa interação, né, entre o Riley e o Sam Claflin. E quero dizer que nenhum deles, e pesquisei profundamente isso, nenhum deles cantava ou tocava antes da série. Isso que deixa mais sensacional. A originalidade, a genuinidade, né, de ver como realmente os atores desenvolveram essas habilidades para fazer esses personagens, e gente, de uma forma arrepiante, de uma forma muito intensa. E é a voz deles, né? Aquela coisa de playback fica lá pro passado. Então, é uma grande obra cinematográfica, porque já temos um grande livro, volto a dizer isso, e ao mesmo tempo é uma obra muito multifacetada, porque você pode escutar o disco Aurora, passar bons momentos com ele e fazer com que isso faça parte da sua vida, né? Então é uma obra que perdura, para além da leitura do livro e o imagético que se acende dessa forma assim tão intensa, quando você vê os 10 episódios na tela, você ainda pode depois continuar ouvindo o álbum, né? E quero aqui render as honras aos coaches de vozes e aos professores de instrumentos musicais, de todos os atores e inclusive aos produtores do disco, porque, em minha opinião, foi sim realmente um disco muito bem feito. Então eu super recomendo que você conheça, aprofunde, se leia, assista, escute Daisy Jones and the Six.